Brasil e Rússia se uniram para fazer uma faxina e das grandes. Os dois países querem controlar e diminuir o lixo que está no espaço. Desde que o homem começou a corrida espacial, detritos variados são deixados para trás e se acumulam de forma perigosa em volta do nosso planeta. Um mundo desconhecido comandado pela gravidade. Cheio de astros e estrelas que ainda nem sequer chegamos a desvendar. Mas mesmo sem saber onde pisamos, já deixamos sujeira por lá. No espaço? Isso mesmo, o entorno do nosso planeta está cheio de lixo. Quando é lá em cima ninguém percebe, entendeu? Aqui embaixo tem mais visibilidade. Mas o que exatamente é este lixo que está ao redor do nosso planeta? Satélites, um monte de satélites. Tem também sondas, radares. Fragmentos de foguetes mesmo, das naves. Podemos dizer que o espaço está poluído? O espaço, infelizmente, o espaço também está poluído, né? Sabe aquele satélite que antes mandava informações para seu celular e hoje se tornou obsoleto? Ele ficou por lá mesmo, vagando na órbita da Terra. Infelizmente, já objetos com tamanho mais que 1 centímetro, nós temos mais que 700 mil. Quem explica num português cheio de sotaque é a pesquisadora russa que veio para o Brasil junto com este equipamento. Um telescópio de grande porte que está em atividade há pouco mais de um ano. Ele é uma espécie de detector de lixo espacial. Por que os russos resolveram instalar um telescópio aqui no Brasil? Porque aqui é um lugar muito bom. Nós temos telescópio parecido instalado na Rússia e temos difuso horário de 10 horas, que permite observar o céu quase durante 24 horas. Isto significa que um objeto visto na altura da Rússia pode ser acompanhado praticamente todo o percurso que fizer na órbita da Terra. Ora pelo equipamento russo, ora pelo brasileiro. As informações são reunidas pelos cientistas. Nós temos camadas de objetos ativos, objetos vivos ou ativos, e a camada de lixo espacial, que é acima dessa camada de objetos ativos. A nossa função é colocar a posição exata de todos esses objetos, tanto ativos quanto lixo espacial. Como a Terra não é uma esfera perfeita, em algum momento, estes objetos podem se deslocar e bater um no outro. Por isso, o trabalho de observação é tão importante. O lugar escolhido para instalar o telescópio da parceria entre Brasil e Rússia foi aqui no Observatório Pico dos Dias, que fica em Brasópolis, no sul de Minas Gerais. É onde funciona o Laboratório Nacional de Astrofísica, órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. No alto deste morro ficam 5 telescópios usados em pesquisas por cientistas e estudantes brasileiros. Entre eles, esta máquina complexa que funciona numa temperatura de menos de 100 graus centígrados. Esse telescópio é tão poderoso, mas tão poderoso, que os cientistas, os pesquisadores conseguem observar um objeto de apenas 10 centímetros de tamanho a uma altitude de 36 mil quilômetros. E não pense que por ser pequeno o lixo é menos perigoso. Quando se trata de espaço, o que mais importa são as velocidades dos objetos. Qualquer objeto pequeno de milímetros, ele já causa danos. Um objeto pequeno, se chocar com uma base espacial, pode causar um grande dano. Pode causar grande dano, exatamente, porque velocidades são muito grandes. A pesquisadora explica que um objeto destes pode chegar a 27 mil quilômetros por hora. Se acabar se chocando com uma estação espacial habitada por astronautas, por exemplo, pode ser um acidente fatal. Estes objetos, lixo ou não, estão em diferentes distâncias do nosso planeta. Os mais próximos podem ficar a apenas 120 quilômetros, os mais distantes a 36 mil quilômetros.
Para se ter uma ideia mais precisa, a Lua está a 384.400 quilômetros da Terra. A cientista alerta: já existe congestionamento em um dos principais corredores do espaço, o anel espacial que acompanha a linha do Equador, o corte imaginário que divide o globo terrestre em 2 hemisférios. Ele já é quase engarrafado. Lá tem tanta quantidade de satélites, distância média entre 2 satélites nessa órbita 190 quilômetros. Então, para o espaço, essa é muito pequena distância. Objetos muito próximos, mais possibilidades de colisões. E é aí que mora o perigo, como explica o diretor do Planetário de São Paulo. Esses fragmentos, eles podem se bater, eles vão se fragmentar ainda mais, vão se dividir ainda mais em pedacinhos pequenininhos, e isso pode gerar um efeito em cascata e ficar um monte de pedacinho, ficaria uma camada, uma nuvem de fragmentos de lixo espacial que seria praticamente intransponível e poderia prejudicar as novas missões espaciais. Mas para ficar de olho no espaço e mapear as rotas dos objetos, é preciso estar escuro. O lugar não pode ter a poluição luminosa das grandes cidades. Isto mesmo, vivemos mais um tipo de poluição que mal percebemos: o excesso de luzes mal direcionadas. A iluminação da cidade deveria iluminar a cidade, não o céu. A iluminação da sua casa deveria iluminar a sua casa e não a casa do vizinho. Toda luz feita pelo ser humano que é mal direcionada é poluição luminosa e custa dinheiro. Com luzes voltadas para o céu, não conseguimos observar estrelas e planetas a olho nu. Acompanhamos algumas horas de trabalho do Juarez Carvalho, que é astrônomo do Laboratório Nacional de Astrofísica. A função dele aqui é observar as imagens que estão ao alcance do telescópio russo brasileiro. Ele fica vasculhando o céu de campos em campos pré-determinados pelo próprio computador, procurando por satélite. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Esses aqui dá para fazer um satélite. Dois aqui, ó, vão se cruzar. Aqui 2 satélites que vão se cruzar, quer dizer, na imagem, né? Não se chocam porque eles têm altitudes diferentes. Com os dados em mãos, o que fazer com eles para evitar a colisão de um satélite? Avisar a quem mantém o objeto em órbita. Sempre, às vezes, tem que dar empurzinho para colocar ele no lugar certo. Outro perigo também existe, que é este lixo espacial cair de volta na Terra. Lixo espacial pode se desintegrar na reentrada, mas parte pode sobrar e cair em algum lugar. E cair até em algum terreno, cair perto de alguma pessoa, machucar alguém, enfim. De qualquer forma, é algo que a gente tem que ficar bem atento. A reentrada de um objeto destes na Terra pode ser confundida com uma estrela cadente porque deixa um rastro de luz, no caso, calor, quando atinge a nossa atmosfera. O maior objeto a retornar ao nosso planeta foi a estação Skylab. Ela foi lançada em 1973 e voltou à Terra depois de 6 anos. Parte da Skylab caiu no Oceano Índico, a outra parte numa região quase desabitada da Austrália. Ninguém se machucou. Hoje, o maior objeto em órbita terrestre é a Estação Espacial Chinesa Tiangong-2. Foi lançada em 2016. Trata-se de um laboratório de pesquisa tripulado com 2 astronautas. Tem 14 metros de comprimento e pesa 8,5 toneladas. As pesquisas desenvolvidas na Tiangong-2 são com a finalidade de criar uma estação espacial permanente até 2022. Este ano, a Tiangong-2 vai virar lixo, mas não no espaço. A previsão é que volte à Terra sob controle no ano que vem. Já existe uma jurisdição que estabelece leis para a exploração do espaço. É o direito espacial, que começou a ser estabelecido em 1967, 10 anos depois do primeiro lançamento. As regras querem evitar que se repitam atitudes que foram prejudiciais em chão firme. Há 60 anos, o homem iniciou a conquista do espaço. Agora é hora de começar a faxina dele. Acho que isso a gente já tem exemplos suficientes aqui na Terra para saber
como a gente tem que ser responsável, para a gente também ser responsável, não levar o mesmo modelo de irresponsabilidade para fora da Terra.